Então, pessoal, hoje o vídeo da semana ele vai ser diferente, né? Eu não vou falar mais nesse vídeo sobre animes, sobre séries, né? Sobre DC. Hoje eu vou falar sobre esse jogo que eu já venho me viciado aí já faz uns dias e eu tô gostando bastante, velho. Eu vi que ele é um pouco diferente da pegada dos jogos tradicionais. Ele foi, pra mim, né? Ele foi uma boa adição a os jogos de 2025, né? Foi diferente, foi inovador, foi uma pegada assim que meio que pra mim trouxe uma esperança para esse mundo dos jogos. Então, o jogo que eu vou falar sobre é o Ninja Gaiden Earthbound. O Ninja Gaiden Earthbound é esse jogo de ação em 2D feito para fãs de Ninja Gaiden antigos. O Ninja Gaiden, né, é essa franquia que ela é conhecida por ter esses jogos de ninja que antigamente eles tinham essa proposta que era um pouco mais difícil, né? Um jogo que ele ficou famoso porque ele era um pouco mais difícil que os outros jogos. E a The Game Kitchen, que é o estúdio desse jogo, ele tentou resgatar essa proposta de Ninja Gaiden, a proposta antiga, não uma proposta nova com gráficos realistas, com engines super trabalhadas, mas não, eles fizeram um jogo em 2D de plataforma, né, com elementos de ação, e eles fizeram isso de uma maneira maravilhosa, de uma maneira muito boa. Eu só tô vendo review positiva desse jogo, só tô vendo gente falando bem, não vi agora ninguém falando mal, velho, tanto gringo quanto canais do YouTube nacional, né? E assim, falando agora sobre o jogo, né? Sobre o conteúdo do jogo. Então, nesse jogo, a gente pega a proposta do Ninja Gaiden, que tem o Ryu, Hayabusa, né? Mesma proposta de ninja, lutando contra clãs tecnológicos, contra demônios. Mas dessa vez não é o Ryu, o protagonista normal do Ninja Gaiden, né? O protagonista já conhecido. Nesse jogo a gente conhece novos personagens, né? É um Ninja Gaiden para uma nova geração. Nós conhecemos o Kenshin Hayabusa e uma menina do Clã das Aranhas, que é os inimigos do Ryu. O Clã das Aranhas são os inimigos do Ninja Gaiden, se eu não me engano, 1 e 2 do PS2, né? E eles são os vilões do Ninja Gaiden. Nesse jogo a gente acompanha o Kenshin Hayabusa e essa menina do Clã das Aranhas, que é a Kimori. Tá bom? O Kenshin, ele tá sendo treinado pelo Ryu. Logo nos primeiros capítulos, né, nos primeiros estágios, a gente já é treinado pelo Ryu Hayabusa, já aprende as mecânicas básicas do jogo. A gente tem um prólogo também que a gente joga com o pai do Kenshin, que é pra gente entender, né, como é que a plataforma do jogo funciona, como é que os ataques funcionam, a questão de pular dos inimigos, né? E basicamente o jogo você pode atacar com a lâmina, com a espada, você pode pular e dar uma espadada girando, que no jogo o ataque fica chamado de guilhotina e você usa pra meio que dar um segundo salto. Você pula, se você conseguir acertar a guilhotina, né, que é essa espada giratória, você ganha um segundo salto. Ela meio que ricocheteia, né? A gente tem a espadada normal, o ataque básico, né? É padrão de jogos 2D, né? Não tem nada assim muito elaborado. A gente tem um mini dash, que lembra muito as esquivas do jogo King of Fighters, né? E vocês que são acostumados a jogar jogo 2D como Mega Man, vocês já devem conhecer esses dashes. E é isso, o Kenshin ele também consegue se segurar nas paredes, como já é de praxe nos jogos do Ninja Gaiden. Então, o Kenshin ele vai treinando com o Ryu, e no meio do treinamento deles, o clã deles, né, os Hayabusas, eles são atacados por demônios. E aí começa a gameplay propriamente dita. E essa gameplay, velho, ela é frenética, velho. É muito divertido você ir pular, atacar os inimigos. A gente tem inimigos que morrem com uma ou duas espadadas
e tem uns inimigos que são um pouco mais difíceis, que eles têm uma espécie de armadura, são mais grandes, né, mais robustos, que eles morrem a partir de um ataque do jogo chamado descarga. Alguns inimigos, eles têm uma certa aura neles, eles ficam brilhando, né? E quando você ataca esses inimigos com aura, você coleta a alma deles, né, um certo tipo de energia, e essa energia você usa para amplificar o seu ataque, né? E aí você consegue destruir esses inimigos mais fortes, mais robustos. E essa mecânica, velho, de você tá enfrentando vários inimigos simultaneamente, espadada pulando, esquivando, pulando espadada, se pendurando, dando dash, e ao mesmo tempo você tem que ficar ligado nos oponentes que estão com a aura. Quando os oponentes estão com a aura, você dá a espadada, recebe a energia deles e já enfrenta os inimigos mais fortes. Isso tudo fica muito dinâmico, véio, fica muito frenético. Quando você está jogando, parece que você está jogando um hack and slash, parece que você está jogando uma espécie de God of War, só que precisa ter o time de pegar a energia desses oponentes. E o jogo é muito frenético, véio, ele vai acontecendo, você vai passando, né, pelo estágio, né, por vários cenários de templos, cenários de tecnológicos, cenários de cachoeira, de montanha, né? E você vai passando por esses cenários de maneira muito dinâmica, muito rápida, e vai dando espadada, pulando, girando. Você se sente um ninja, né? Apesar de ser em 2D, apesar de parecer uma parada bem simples, o jogo ele deixa divertido. Ele deixa essa simplicidade de uma maneira tão inovadora que fica divertido. E a gente também tem a trilha sonora que contribui. A trilha sonora, ela vai instigando você ao combate. Aí assim, você vai passando com o Kenshin, né, dando espadada, pulando, esquivando, mudando o ângulo. E cada estágio tem uma boss fight. E essas boss fights geralmente são com demônios. E esses demônios, eles têm um moveset muito diferente do Kenshin. E o cenário do jogo, ele meio que te dá certas vantagens, mas você precisa analisar o cenário para poder chegar nessas vantagens. As boss fights desse jogo são muito parecidas com os jogos de Mega Man e também do Mega Man X, né? Mega Man X1, X2, que tem esses bosses, esses chefões finais bem elaborados, né? Eles dão vários ataques diferentes, né? O primeiro boss fight, eu não vou falar muito para não estragar a experiência, tá certo? Mas o primeiro boss fight é um dragão, e o dragão taca fogo, taca a bola de fogo, pula, gira, voa, dá garra. Se você ficar muito perto dele, você leva uma agarrada gigante. E o jogo, ele meio que dificulta. De primeira você pode ter eu tive uma certa dificuldade para vencer os bosses, mas com o tempo você vai aprendendo moveset, o jogo te força a treinar todas as habilidades necessárias para o jogo, né? O dash, a questão da aura, a questão de pular na maneira certa, o time, né? O jogo ele te força a ficar bom no próprio jogo. Ele te dá vários inimigos, vários momentos chaves durante a gameplay para que você fique bom nas mecânicas que o jogo proporciona. Aí assim, a gente tem essas boss fights que são muito interessantes, velho. Os bosses, eles têm, como eu falei, várias mecânicas diferentes. E é interessante, velho, é frenético. Você tá lá jogando, a trilha sonora tá lá amassando e você tá esmagando os botões do controle. L1, X, L1, X, você tá lá esmagando, dando dash. E quando você realmente vence o boss, chega a ser um alívio, velho. Chega a ser, poxa, velho, eu sou foda, cara. Não foi o jogo que aliviou, foi a minha habilidade. É uma sensação muito parecida com o jogo Sifu também. O Sifu é um jogo também muito difícil. E quando você vence os bosses, né, do Sifu, você tem essa sensação de, poxa, velho, eu evolui tanto na mecânica do jogo que eu consegui quebrar esse filho da puta. E essa sensação que você joga com o Ninja Gaiden, né? Esse Ragebound. E assim, é muito incrível você ver isso num jogo tão simples assim, em 2D, com um cenário que não é tão elaborado, um jogo que não é tão grande.
Acredito que é 700 MB, 1 GB. Um jogo muito pequeno, velho. Roda, eu acredito, em qualquer PC, em qualquer console. E assim, mesmo sendo simples, mesmo sendo em 2D, mesmo sendo com pixel art, a história, a narrativa do jogo continua sendo muito boa. As boss fights são muito boas. E o jogo, por mais que ele seja limitado, ele não deixa ficar entediante, né? O jogo, você vai jogando com o Kenshin, mas em determinado momento você encontra a Komori, que é essa personagem, né, do clã dos vilões do Ninja Gaiden. E essa personagem, ela tem uma mecânica diferente do Kenshin. O Kenshin tá mais para um Zero do Mega Man e a Komori tá mais para o próprio Mega Man. Beleza? E a Komori, ela fica soltando esses shurikens, né? O tempo todo ela fica atacando a adaga. Da mesma forma que o Mega Man, ele fica atacando o poderzinho pelas mãos, né? E isso muda a gameplay completamente, né? Em um certo momento, em certos estágios, você está jogando com a Komori, que é uma maneira de gameplay diferente, tacando espada. E em outros momentos você está jogando com o Kenshin, que é mais uma parada corpo a corpo, uma parada mais Blasphemous. E isso tudo é magistral, velho. A Komori, ela também tem uma moto, tem estágios que você está jogando com a moto. O jogo, ele fica sempre mudando, né? Não fica chato, fica muito divertido, a trilha sonora muda, a narrativa continua. Você tem um sistema de upgrades que, assim, é bem simples, não tem muitas árvores de habilidade nem nada, mas você vai coletando uns escaravelhos e umas caveiras durante o mapa e você pode trocar, né, em determinados momentos de loja no jogo. Você pode trocar por habilidades, né, por uns buffs. E assim, é bem simples, mas a narrativa, nessa simplicidade, como eu disse, ela continua ficando muito boa. E o jogo segue essa história aí, né, do Kenshin contra os demônios, a Komori também enfrentando os demônios, porque os demônios também invadiram o clã dela. E a narrativa do jogo é bem redondinha. Você vai passando, vai descobrindo mais coisas da história, vai descobrindo que tem outros demônios, vai descobrindo que tem um Lorde Demônio. E tudo isso durante 24 fases. Tem algumas fases também que são secretas. E todas essas fases, elas têm uma nota, né, de até o rank S. E também você pode platinar esse jogo, né? Você pode adquirir rank S em todas as fases e coletar todos os coletáveis, né, em cada fase. E isso deixa o fator replay do jogo muito interessante, véio. Você quer continuar jogando, quer platinar, você quer matar os bosses de uma maneira diferente, no menor tempo, com outras mecânicas, porque o jogo ele te dá tantas mecânicas de maneira simples, mas você consegue usar de várias maneiras diferentes, né? E tem pessoas que vão passar dos chefes, dos estágios, de uma maneira muito rápida. Tem pessoas que vão passar de uma maneira mais lenta. Tem pessoas que vão jogar de uma maneira mais frenética. O jogo ele se permite ser adaptável para vários estilos de jogo e vários estilos de jogadores. Eu tive uma experiência muito boa jogando esse jogo, velho, muito divertida. E eu acredito que outra pessoa pode ter uma experiência diferente, um modo de jogo diferente, e ainda assim vai se divertir pra caramba jogando esse jogo. E tudo isso, rapaziada, é incrível, velho, porque é um jogo nostálgico, cara. É um jogo que com certeza poderia ser lançado há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, e seria um sucesso, porque ele não utiliza tantos recursos, não é um jogo AA, e consegue fornecer um prazer imenso jogando, cara. Pra quem gosta de ação, cara, você vai se afundar nesse jogo, véio. Você vai gostar pra caramba desse jogo. E assim, sem muitos recursos, sem muitos gráficos, a The Game Kitchen, que é o estúdio que fez Blasphemous e também é conhecido por esses jogos de pixel art, eles estão de parabéns, velho, porque eles estão revivendo a magia de jogar videogame, cara. Os jogos de videogame hoje eles têm muitos elementos, muitos recursos, uma história gigante, um world building fantástico, com mensagens simbólicas, e às vezes eles pecam no sentido de divertir, cara, de só, pô, eu quero ligar o meu PC aqui, ligar o meu console, jogar um jogo e me tranquilizar, cara, e me divertir assim, sem nada assim metafórico, grandioso.
Eu quero uma narrativa fluida, velho, objetiva, tá ligado? Tá bom de tantas coisas assim, tantos, sei lá, malabarismos. E é isso, pessoal, esse é meu review. O Regibound tá lá na Steam, eu acredito que tá $22 ou R$60. E assim, eu acredito que vale a pena, cara. O jogo é curto, né? Em umas 6, 10 horas você consegue zerar. Mas assim, é bem divertido, cara. E tem um fator replay legal, velho. Você que é um quarentão, você vai com certeza gostar desse jogo. E você que é um cara novo, que é acostumado com jogos com gráficos bons, você vai pegar uma coisa diferente e ao mesmo tempo muito boa. Você vai se surpreender com o prazer de uma parada tão simples. E é isso, pessoal, esse é o vídeo da semana. Talvez eu venha com mais vídeos aí ao longo dos meses aí da semana. E eu não vou deixar o canal morrer, tá certo? Por favor, deixa o like aí, comente, tá bom?